Para vocês que gostam de contatos sobrenaturais, este é o canal certo. E o que me impulsionou a gravar esses vídeos, a criar este canal, foi dado ao fato que há um tempo atrás eu compartilhei umas experiências em um canal que eu fui convidada. E para minha surpresa, turma, o que aconteceu? Houve muitos pedidos para que eu criasse um canal e publicasse para vocês como é que foi as minhas experiências e muito mais que eu teria a publicar que lá não teve. Embora foram 2 horas de compartilhamento ali de experiências e eu disse que haveria muito mais e houve um grande pedido. Então eu tô aqui para compartilhar com vocês todos os contatos sobrenaturais que eu tive. Então, sem mais delongas, vamos à minha experiência. Fui visitada por ele, é a capa do nosso vídeo. Gente, de fato, fui visitada por ele e eu quero contextualizar para vocês a época que isso aconteceu. Todavia, eu quero abrir uma aspa para vocês aqui, que a minha intenção não é falar para vocês quem são eles, de onde vieram, o que vieram fazer. Bom, enfim, eu não sei. E totalmente a minha intenção é que vocês compartilham comigo, se vocês já tiveram alguma experiência, lá nos comentários, e possam me dar uma luz, me iluminar ali o que eles vieram fazer comigo, porque alguma coisa tem, nada é por acaso, né? A minha experiência aconteceu há muitos anos. Minha filha hoje tem 22 anos, a minha filha mais velha. Na época ela era novinha, tinha meses de vida. Então a gente vai colocar assim uma fase de 22 anos, 21 anos e pouco, né? Que aconteceu a experiência. E era alta madrugada. Eu não sei precisar para vocês que horas era exatamente. Todavia, eu creio que deve ser entre 2 e 3 horas da manhã. Bom, como se deu a experiência? Ela foi muito curta. A impressão que eu tive é que foi uma experiência, uma conversa muito longa. Todavia, o que me traz à memória é uma fração desse tamanhozinho assim, de uma pergunta e um conselho, porque eu fiz um pedido e ele me aconselhou uma outra coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu havia pedido. Nessa época, gente, eu era casada, né? E casada de pouco tempo. Eu morava nos fundos da casa da minha sogra, e conhecida hoje como kitnet. Minha casa era bem pequena, composta de um quarto, cozinha, um banheirozinho. Minha cozinha era tão pequenininha que a gente compartilhava ali a sala, compartilhava ali o lavatório, enfim. E era tão pequena o meu quarto que quando você abria a porta do quarto, eu não conseguia abrir a porta toda, ela batia nos pés da cama. Então, entre a minha cama e o guarda-roupa ficava um chiqueirinho, que a gente conhece antigamente como chiqueirinho, aqueles berços móveis que a gente monta e desmonta para colocar a criança. Então, entre o guarda-roupa e a cama tinha um chiqueirinho que eu montava toda noite e a Manuela estava ali. E de repente, eu me deparei sentada na cama. Gente, eu não estava dormindo. Por que eu sei que eu não estava dormindo? Porque quando eu estava sentado sobre a cama, os meus pés não estavam para fora da cama, mas estava sentado com as minhas pernas sobre a cama. Porque quando eu olho do lado assim, eu não me via o meu corpo, eu vi a ausência do meu corpo, eu só vi meu marido. Nesse momento que eu me deparei que eu já estava sentado sobre a cama, conversando com esse ser aí, conforme a foto tá mostrando para vocês. E a minha conversa, ela foi assim, parecia que eu já o conhecia, mas olha, eu não conheço, eu não trago memória de nada sobre ele. Mas parecia que era uma conversa muito longa. Todavia, eu tenho certeza que parte da conversa, ou a maioria da conversa, ela foi apagada à minha memória, né? Então, eu só trago algumas frações da nossa conversa. E a parte que eu lembro é que quando eu olho para ele, eu não sinto medo. Embora a aparência que eles têm é totalmente diferente de nossa, né? Bem baixinho, tinha 1,40 m mais ou menos, 3 dedinhos, com esse olhar aí, esse olho grande aí, desse jeitinho. Mas para minha surpresa eu não senti medo, parecia que eu já o conhecia. Então quando eu estava na minha consciência, quando eu estava olhando para ele, eu falei bem assim, cura o meu marido. Aí ele falou bem assim, balançou o dedo e falou bem assim, eu não vim para curar. Mas quando eu falo assim, cura meu marido, eu olho assim pro lado, apontando o Carlinhos, né? Que na época ele estava cometido uma enfermidade, estava com câncer. Aí eu olhei pro lado, apontando pro Carlinhos, e o Carlinhos estava deitado, né? Dormindo, lógico, só que ele estava virado para a parede. E aí ele falou bem assim: olha, eu não vim para curar. Balançou o dedinho assim. Foi quando eu me deparei que ele só tinha 3 dedos, de fato, conforme a imagem aí. Ele balançou o dedinho e falou bem assim: olha, eu não vim para curar. Quando ele falou que ele não veio para curar, ele falou bem assim: você precisa honrar os seus pais. Nessa hora que ele falou, você precisa honrar os seus pais, eu parei a minha conversa que eu estava tendo com ele e ponderei. Falei bem assim, olha, eu pensei, né? Ponderei para mim, que eu achei que eu estava pensando.
que na verdade ali não foi nada de pensamento, porque ele ouviu o que eu estava achando que eu estava pensando. Se ele soubesse que eu dou honra aos meus pais, no caso meu pai já era falecido e minha mãe eu dou honra, ele não pediria isso. E foi nesse fato que de repente eu já fiquei desacordada. Eu deitei na cama novamente e foi na hora que eu abri os olhos com o meu coração aceleradíssimo. E eu abri os olhos e falei assim, o que que aconteceu aqui? Quando eu me deparei, sim, e sentei na cama novamente, agora totalmente lúcida, ele já não estava mais lá. E eu olhei para o lado procurando para onde ele tinha ido, já não tinha vestígio nenhum. E na manhã seguinte, o que aconteceu? Eu procurei algumas pessoas, como eu te falei para vocês, né? Eu sou da fé evangélica e fui ao meu pastor e comentei com ele o que havia acontecido. E eles ficaram assim meio perplexos porque eu entrei em detalhes que agora eu quero falar com vocês e que a minha conversa com ele foi totalmente assim, telepática. Claro que na época não existia a palavra telepática. E claro que existia, todavia eu não sabia. Eu falei bem assim pro meu pastor que eu tinha conversado com ele pela mente. Eu pensava e ele ouvia. Ele pensou e eu ouvi. E aí ele falou assim, Regiane, como pode isso acontecer, sendo que só quem conhece nossos pensamentos e ouve nossos pensamentos é Deus? Então, o que me chamou muita atenção é que eu não senti medo. Por que eu não senti medo? Foi dos pensamentos que me ficou rolando na minha mente, pelo fato, dado ao fato que a gente tem uma aparência totalmente diferente, né? Tem essa fisionomia que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Mas eu não senti medo. E a impressão que eu tive, gente, sinceramente, é que eu já o conhecia. E outro fato interessante também, que me chamou a atenção, é que o fato, como é que eu sabia que ele podia curar? Ele não estava autorizado para curar, mas eu sabia que ele podia curar, inclusive eu pedi cura para ele e para meu marido. Então, quando eu conversei sobre isso com o meu pastor, que era o pastor na época, ele ficou bem assim, gente, como é que você pede cura para um outro ser que não é Deus, né? Como é que você fala pela mente, sendo só Deus ouve os pensamentos das pessoas? Como é que você não sentiu medo de uma criatura dessa? Como é que você acha que você já o conhecia? Então, gente, isso tudo é a impressão que eu tive e foi que eu que eu tirei da experiência. E isso ficou pendurado no meu coração. Aí contei com minha sogra, contei com meu marido na época, né? Contei com mais pessoas, mas você sabe, não deram muito crédito, não. Acharam que era um sonho, enfim. Então eu engavetei essa minha experiência e deixei. Todavia ela ficou muito no meu coração, sabe? Sempre latejava na minha mente, me trazia memória, enfim. Passaram-se os anos, veio o advento da internet. E eu falo pra vocês, ó, falo mesmo, juro de pé junto que uma das primeiras pesquisas que eu fiz no YouTube foi experiências com extraterrestre, eu coloquei, né? Experiências com ET, enfim. E pra minha surpresa ali foi assim, uma alavanche de informações de pessoas que tiveram as experiências. Claro que muitas experiências que as pessoas relataram são bem superiores à minha, viram nave espacial, foram abduzidos, que não foi o meu caso. A minha experiência total foi dentro do meu quarto. Eu não vi ele chegando e não vi ele saindo. Na maioria das informações, elas batem que as pessoas falaram que elas conversavam com esses seres por telepatia. Foi quando eu aprendi a palavra telepatia, né? Eu falei, isso mesmo, foi por telepatia, então, pela mente. Há relatos também que alguns tiveram experiência de cura, que sabia que eles curavam. Então, tudo isso estava na minha consciência que eu sabia, porque eu pedi cura, não é? Eu pedi cura, ouvi o conselho e comecei por telepatia e não senti medo. Conforme eu falei para vocês no início, parecia que eu já o conhecia. Então, gente, as experiências que eu ouvi, né, no YouTube, há muitos relatos, me surpreenderam, porque muitas delas bateram, não entraram em choque, mas elas esclareceram a experiência que eu tive há muitos anos atrás. Essa é a minha experiência com esse ser extraterrestre, né? E eu quero que vocês colocam aqui, compartilham comigo nos comentários, se vocês tiveram experiências também. E outra coisa, eu quero perguntar para vocês, nada é por acaso, né? Existe um porquê. Eu até hoje, se passaram muitos anos, mais de 20 anos, eu não sei o motivo pelo qual eu fui visitada por ele. Certamente é um motivo, mas vocês sabem o porquê? Se vocês sabem o porquê ou vocês têm uma sugestão, fala comigo aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer de ouvir todos os comentários e tá compartilhando cada vez mais a minha experiência com vocês. Então, se você gostou desse canal, né, gostou dessa experiência, dá um joinha pra gente, tá bom? Se inscreve nesse canal, ó, porque, ó,
tem muitos relatos, tem muitos contatos sobrenaturais para compartilhar com vocês, tá bom? Um forte abraço.